nós vamos hoje iniciar, tá, o módulo 5 da nossa apostila. Na última aula eu havia feito com vocês a correção dos últimos exercícios do módulo 4. Então, esse módulo 5, ele vai começar a falar pra gente sobre a América Anglo-Saxônica, formação territorial e recursos naturais, né? Nós vamos ver aí quais países compõem a América Anglo-Saxônica e quais são aí os recursos naturais, né, que existem aí nessa América Anglo-Saxônica. Bom, o continente americano. Primeiro nós vamos começar a falar desse que é o nosso continente, né? É o segundo maior continente do mundo, desculpa, perdendo aí para a Ásia, né? Ele é o segundo continente mais extenso do mundo. Estende-se no sentido, né, longitudinal do Oceano Glacial Ártico até cerca de 1.000 quilômetros da Antártica. Então ele tem uma grande extensão de norte a sul, tá? É separado dos demais continentes por dois grandes oceanos que o circundam, tanto o Oceano Atlântico a leste quanto o Oceano Pacífico a oeste. É constituído por duas grandes porções continentais, né? A América do Norte e a América do Sul. Entre essas duas grandes porções existe uma estreita faixa de terra, que é chamada de istmo, que é com as Antilhas, que é insular, formam aí a América Central. Então isso, pessoal, foi uma introdução, né? Para vocês terem aí a noção do continente americano. Ele é o segundo maior continente do mundo, é formado aí politicamente devido aos aspectos naturais, levando em conta aspectos naturais, tá? Em América do Norte, a América Central, que tem ali a sua porção ligada, que liga a América do Norte e a América do Sul, e existe ali as Antilhas, ou chamado Caribe, que também é conjunto de ilha, que forma a América Central. E ao sul nós temos aí a chamada América do Sul, onde está o nosso país. Aqui eu trouxe para vocês, tá, o mapa mundi, e aqui a gente consegue visualizar muito bem esse grande continente americano. Como eu disse, ele perde somente aqui para a Ásia, né? Ele é o segundo maior continente do nosso planeta. Aqui nós temos a América do Norte, a América Central, que eu acabei de dizer para vocês. A América Central é tanto este istmo, né, que liga a América do Norte à América do Sul. Essa porção aqui de ilhas também pertence à América Central. E nós temos aqui a grande América do Sul, onde nós temos aí em grande parte da América do Sul formada aí pelo nosso país. América Latina e América Anglo-Saxônica. Bom, pessoal, quando se fala em critérios aí, principalmente socioeconômicos, a América ela deixa de ser dividida em três e ela passa a ser dividida em duas. A América Anglo-Saxônica, que é composta somente pelos Estados Unidos e pelo Canadá, e a América Latina, que engloba todos os países aí, né, dos Estados Unidos para baixo, desde o México até o sul da Argentina. Mas por que será que uma é denominada América Anglo-Saxônica e a outra América Latina? Os anglo-saxões e os latinos são considerados a língua falada, os traços culturais impostos pelos colonizadores. A América pode ser subdividida em... Então, se nós formos separar, tá? A gente considera a língua falada, os traços culturais, principalmente. A América Anglo-Saxônica, Canadá e os Estados Unidos somente. Ele possui ali a língua inglesa, porque eles foram colonizados pelos ingleses saxões, que trouxeram essa língua, tá? E a religião predominante é a religião protestante. A América Latina, ele pega ali o México, né? Porque dentro dos critérios políticos aí, o México ele está na América do Norte, junto com o Canadá e os Estados Unidos, mas nesse critério aqui de língua falada e cultura, ele está dentro da América Latina. Então, México, todos os países da América Central e todos os países da América do Sul. Foi colonizada por portugueses e espanhóis, tá? Que trouxeram a religião católica, diferente daqui, e as línguas mais faladas são espanhol e português. Pessoal, isso se chama América Latina por quê? Porque tanto o português quanto o espanhol são línguas que provêm do antigo latim, né? Então ficou aí América Latina devido a isso. Então, a América Anglo-Saxônica é composta por Canadá e Estados Unidos, e a América Latina pelo México, por todos os países da América Central e todos os países da América do Sul. Bom, aqui eu trouxe para vocês, né, essa separação. Nós temos o mapa da América, aquele mesmo mapa que nós vimos lá no começo dessa aula, mas eu trouxe aqui com a legenda diferente. Em laranja, nós temos a América Anglo-Saxônica colonizada predominantemente por ingleses, lembrando que há também colonização francesa, tá? E aqui a América Latina colonizada predominantemente por povos latinos,
tá? Aí nós temos aí a ocorrência principalmente dos espanhóis, né, e os portugueses aqui no caso do Brasil. América anglo-saxônica, vamos falar agora da América anglo-saxônica. A gente já viu aí por que existe essa divisão, por que esse nome, e nós vamos começar a ver aí as principais características da América anglo-saxônica, composta, como eu disse para vocês, pelos Estados Unidos e Canadá. Quais são seus aspectos gerais, né? São os únicos dois países do continente americano com economia de mercado desenvolvida, instituições democráticas sólidas, juntos formam a América anglo-saxônica. Qual o principal idioma? Inglês, origem anglo-saxão ou germânica, tá? Países incluídos no norte geoeconômico. Significa o quê? Que são países aí desenvolvidos. Pessoal, e a gente vai falar um pouquinho agora da América anglo-saxônica, o relevo, né? O relevo dos Estados Unidos abrange 3 grandes tipos. Os dobramentos modernos, principalmente ao oeste, devido ao encontro aí de placas tectônicas. Dobramentos modernos tem a ver, pessoal, com a ocorrência de tectonismo, vulcanismo, tá? Isso aí são cadeias novas de montanha, cadeias que foram formadas agora, durante esse período da história que a gente vive. A oeste é um vasto conjunto montanhoso chamado de montanhas rochosas. Bacias sedimentares. Na parte central encontram-se as planícies também chamadas de pradarias, onde se localizam grandes partes dos cinturões agrícolas dos Estados Unidos, chamados belts, né? O belt do trigo, o belt do arroz, o belt do feijão e assim sucessivamente. Essas pradarias funcionam como corredores de massas de ar, tanto frias como quentes. Aí nós temos também os escudos cristalinos ou os maciços antigos. Já o leste é dominado por planaltos cristalinos formados há centenas de milhões de anos, bastante desgastados. Por quê? Porque nessa parte leste aqui, principalmente dos Estados Unidos e do Canadá, assim como no Brasil, há uma estabilidade geológica. Significa que estamos assentados aí, né, sobre placas tectônicas. A mesma coisa aqui no leste da América anglo-saxônica. Já no oeste, devido ao encontro de placas tectônicas, esse relevo é um relevo instável, gerando dobramentos modernos, enquanto que leste nós temos aí os chamados maciços antigos. Bom, a hidrografia da América anglo-saxônica, tá? Quando se fala em hidrografia, nós estamos falando de ocorrência de rios, né? O estudo de rios, dos oceanos, dos mares, dos lagos, tudo que nos remete à água. No Canadá, o clima caracterizado por invernos rigorosos dificulta a navegação e o aproveitamento do potencial hidrelétrico. Pessoal, o Canadá é muito frio, tanto que a maior ocorrência da sua população está justamente na fronteira com os Estados Unidos, que é mais ao sul, porque o clima é mais ameno. O norte do Canadá é muito frio, então a maioria dos rios eles acabam ficando congelados durante todo o ano, impossibilitando aí tanto a navegação quanto aí para poder gerar energia elétrica. Em função do clima que quase todos os rios canadenses apresentam, regime nival, né, que significa niveal, que significa que ele é tanto abastecido pela água das chuvas, quanto pelo derretimento das neves no pico das montanhas, tá? Isto é, as águas são provenientes principalmente da precipitação em forma de neve, que ocasiona grandes cheias da primavera e no verão. Nos Estados Unidos, os climas são mais variados e os regimes de chuva também. Os Estados Unidos ele está ali, né, mais para uma área temperada, e aí ele não tem ali somente no norte dos Estados Unidos há invernos mais rigorosos, como nós vimos ali nas planícies centrais e no sul, o clima é bem ameno, que facilita aí ter a ocorrência de grandes rios, e esses rios são utilizados para navegação e também para potencial hidrelétrico. Nós temos as principais bacias ou vertentes hidrográficas da América anglo-saxônica. A vertente do Pacífico, né, ali a oeste, o relevo acidentado ajuda na formação de rios com alto potencial hidrelétrico. Destaques para o Rio Columbia e Colorado. Pessoal, ali nós temos também a presença do Grande Canyon, tá? Para um rio ser bom aí para geração de energia hidrelétrica, ele tem que ser um rio encachoeirado, um rio de planalto. E é justamente no oeste, na vertente do Pacífico, onde nós temos aí a ocorrência desses rios nos Estados Unidos. Vertente do Golfo do México apresenta rios de planícies mais lentos e mais largos, ideais para navegação, são rios de planície, rios mais planos. Destaque para os rios Mississippi, o maior dos Estados Unidos, e o Rio Grande, né, que acaba dividindo os Estados Unidos do México. Vertente do Atlântico, aqui no lado leste dos Estados Unidos e do Canadá. Os Grandes Lagos constituem o maior espelho de água doce da Terra, com 245.660 km². Os 5 lagos, Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontário, situam-se entre os Estados Unidos e o Canadá. O Michigan é o único que fica totalmente dentro do território dos Estados Unidos. Então todos os outros acabam aí que abarcando também áreas canadenses.
Aí a vertente da Bahia, né, do Hudson, embora seja uma das maiores vertentes, tem poucos rios de destaque, sendo mais famosa pela presença de milhares de lagos glaciais, entre os quais merece destaque o Winnipeg. Vertente do Ártico, localizada em área de alta latitude, tem longos períodos de congelamento. Seu rio de destaque é o rio Mackenzie. Essa vertente do Ártico, ela já fica bem lá em cima, mais ao norte, tá? Aqui nós temos, ó, as principais zonas climáticas da Terra, tá? E eu trouxe para vocês verificarem aonde está aqui, ó, parte dos Estados Unidos e do Canadá. Olha só, os Estados Unidos ele fica todo praticamente dentro da zona temperada do norte, conferindo a ele aí climas mais amenos, né? Aqui na parte sul nós encontramos até climas aí subtropicais. Já o Canadá, ele tem um pedaço aí do seu território dentro da zona glacial, né, ou ártica. Aqui, pessoal, já é muito frio aqui no norte do Canadá, tá? Assim como no norte dos Estados Unidos, aí, devido à latitude ser muito alta. Porque quanto maior a latitude, acaba que a temperatura ir sendo muito baixa. Fatores que determinantes do clima da América Anglo-Saxônica. Lembrando que quando eu estou falando de América Anglo-Saxônica, eu estou falando dos Estados Unidos e Canadá. O continente americano apresenta grande extensão territorial, diferentes formas de relevo, extensa costa atlântica, que contribui para a grande variedade climática e botânica. Entre os fatores que influenciam na formação dos climas do continente destacam-se. Aí entra a presença da latitude, né, o relevo que acaba contribuindo ou não para a ocorrência de chuvas, tá? Correntes marítimas que podem ser frias, fazendo formações aí de desertos, vegetações mais secas, e elas podem ser quentes aí com a formação de grandes florestas tropicais ou até mesmo vegetação mais latifoliada. A continentalidade, né, está dentro do continente, e as massas de ar podem ser frias ou quentes. Bom, as principais paisagens vegetais da América Anglo-Saxônica. A tundra, pessoal, a tundra ela ocorre principalmente em áreas mais frias, tá? Principalmente no norte do Canadá e dos Estados Unidos, onde predomina o clima frio, com invernos longos e rigorosos. Em razão dessas condições, as vegetações que apresentam são bastante plantas rasteiras, como os musgos e líquens. Eles acabam congelados em grande parte do ano, quando há o derretimento dessa neve, eles costumam aparecer de forma rasteira, né? É uma vegetação muito aí pequena, ela não tem grande porte, tá? E elas ocorrem principalmente nesses climas mais frios. A floresta temperada, tá? Desenvolve regiões nas quais a característica do clima predomina é o temperado, com verões quentes, invernos rigorosos. As florestas temperadas geralmente são compostas por árvores caducifólias. O que é isso? São árvores que perdem todas as folhas durante o período do inverno. A floresta temperada, pessoal, é aquela que a gente costuma ver muito nos filmes aí, principalmente nos filmes estadunidenses, né? Ou até mesmo canadenses, filmes europeus, que é onde elas ficam laranja, vermelha, caem todas as folhas ali durante o outono e o inverno. Com folhas vermelhas, alaranjadas e amarelas, aspecto comum nas florestas temperadas de folhas caducas. Estepes e pradarias, apresenta regiões de clima semiárido, tá? Parece um pouco aí com a nossa caatinga brasileira, com temperaturas elevadas e longos períodos de seca, predominância de vegetação rasteira como herbáceas. Vegetação desértica, essa vegetação desértica ocorre muito ali perto da Califórnia, tá? No estado de Nevada, nos Estados Unidos. Desenvolve-se em áreas de clima desértico, muito seco e pouquíssima incidência de pluviosidade, de chuva. Vegetações adaptadas à escassez de água, como plantas xerófilas. Plantas aí, né, que estão adaptadas a esse clima mais seco, são chamados cactos também. A savana parece muito com o nosso cerrado brasileiro, tá? Ocorre em locais de clima subtropical, coincidências de chuva bem distribuídas durante todo o ano, de temperatura que não ultrapassa os 10 graus em determinados períodos. Então acaba que tendo aí um verão mais chuvoso e um inverno mais seco, como nós vimos aqui no cerrado. Vegetação de altas montanhas, tá? Aí quando a altitude é o fator determinante dessa vegetação. Apresenta clima frio de montanhas, em até 1000 metros ocorrem bosques caducifólios, que elas perdem as folhas, né? Até 1800 metros predominam as coníferas e acima de 2000 os prados. Então seriam as coníferas, seriam aquelas grandes árvores que parecem grandes pinheiros aí, que podem aí ser chamadas de árvores coníferas. A ausência de vegetação, aí lugares que não tem, né, nenhuma vegetação, porque apresentam a temperatura muito fria e grande quantidade de gelo, condições que impedem a proliferação de vegetação. Bom, pessoal, então essas são as principais formações vegetais
da América anglo-saxônica, tá? Dentro da apostila de vocês, ela traz aí exatamente onde cada uma delas ocorre. Eu optei por falar com vocês de uma forma mais geral, né, para que o vídeo não se estendesse muito, quais são as principais formas que existem aí. Bom, gente, mas a gente vou falar agora um breve histórico de como foi formada, como foi a formação do território dos Estados Unidos e do Canadá, tá? A expansão norte-americana, né? Houve Estados Unidos vezes México, a chamada Marcha para o Oeste. Grande parte ali do território dos Estados Unidos a oeste, ela pertencia ao México, tá? Houve aí a presença de imigrantes, a Grã-Bretanha, a França, a Escandinava, tá? Que acabaram por formar essa população aí norte-americana. Eu não gosto de dizer norte-americano, eu gosto de dizer estadunidense, mas eu não achei ali nenhum slide que trouxesse dessa forma. Busca de liberdade de trabalho, crença e expressão. Houve uma grande expansão territorial, principalmente a oeste, né? A gente sabe que os Estados Unidos ele começou a ser colonizado na sua parte leste, onde eles fundaram as 13 colônias, os ingleses, e depois houve essa marcha para o oeste, principalmente em busca aí de metais preciosos. Bom, aqui nós temos a formação dos Estados Unidos, tá? A primeira fase foi aqui as 13 colônias, né? Aí houve a cessão da Grã-Bretanha, que é aqui. A segunda fase, ele comprou da França, essa parte aqui. Aí ele comprou da Espanha, tá? Essa parte aqui de Minnesota. E houve incorporação em 1816. A terceira parte, ó, anexação do México. Essa parte aqui, pessoal, olha só. Ela toda pertencia ao México, essa parte verde. Olha só, estados de Nevada, Califórnia, Arizona, tá? Grande parte aqui pertencia ao México. A quarta fase ele comprou aí da Rússia, tá? O Alasca. E houve a anexação do território do Havaí. Essa foi a formação inicial a formação do território aí estadunidense. Houve aí a Guerra Civil, né? Essa guerra lendária que vocês vão estudar mais história, já estudaram, tá? Que foi a Guerra de Secessão entre o Norte e o Sul. O Norte ele tinha uma visão mais ampla, mais democrata, né? Eles não eram escravocatas, assim como o Sul. O Sul ele tinha uma visão mais retrógrada, uma visão mais antiga, uma visão mais atrasada, tanto que ele demorou mais para poder fazer a libertação dos negros que foram escravizados, tá? Existia também a divergência em relação às tarifas sobre impostos e quanto aí ao acesso às terras. Aí houve essa guerra de secessão, né, que é muito famosa aí dentro do território dos Estados Unidos. A lei de Homestead, política de baixos preços para as terras, muitos colonos adquiriram grandes áreas territoriais, promulgada por Abraham Lincoln, tá? Então essa lei aqui, pessoal, ela favoreceu aí que muitos colonos, né, acabassem adquirindo aí seu pequeno pedaço de terra e houvesse aí uma maior colonização desse território estadunidense e a formação do seu território. A eclosão desse conflito, tá? O que levou ao conflito entre o norte e o sul, né? Divergências que levaram à eclosão. Criação de uma moeda forte vezes múltipla variedade de dinheiro. Custo de melhoramentos internos vezes baixa tarifa sobre importações. Depressão econômica do norte e principalmente a escravidão. Foi o que eu falei para vocês. O principal motivo dessa guerra de secessão foi justamente porque o norte ele defendia a abolição dos escravos, enquanto o sul batia o pé aí que eles não queriam libertar esses negros escravizados, tá? Abraham Lincoln, nortista, abolicionista e republicano, formação do Estado dos Confederados da América, tá? Bom, pessoal, essa foi uma breve histórico aí da formação dos Estados Unidos. Eu trouxe para vocês algumas leis que ajudaram, né, essa guerra de secessão, essa marcha para o oeste. Eu falei para vocês de uma forma bem resumida aqui, ilustrada, para que vocês tenham uma noção de como foi formado aí esse território estadunidense. A formação do Canadá, pessoal, ela foi um pouco diferente. Ele foi colonizado tanto pela França quanto pela Inglaterra. E apesar de ter sido conquistado por um italiano, John Cabot, a serviço do rei inglês Henrique VII. A colonização do país foi parte do expansionismo europeu pela América, diferenciando-se de outras áreas desse continente apenas no modelo de colonização. Então ele foi usado aí como colônia de povoamento. Politicamente o Canadá é uma monarquia parlamentarista. Pessoal, olha só quem é o chefe de Estado do Reino Unido, a Rainha Elizabeth.
É claro que ela é somente uma figura ali, digamos assim, política, diplomática, né? Eles têm ali os seus parlamentares que decidem, mas ela ainda é a figura, o emblema maior da política dentro do Canadá, tá? Sendo chefe de Estado, o monarca-chefe do Reino Unido, pois pertence à comunidade britânica das nações. O território é dividido em 10 províncias e 3 territórios externos, como mostra o mapa a seguir. Aqui nós temos, pessoal, os territórios que compõem aí, tá, o Canadá. Essa província de Quebec aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês, ela foi colonizada principalmente pelos franceses. E há uma, digamos assim, um conflito, não chega a ser um conflito vias de fato, mas há reivindicações para que essa província do Quebec, ela acabe tendo a sua independência aí e se torne aí independente em relação ao Canadá. Eles querem por quê? Porque ali a língua mais falada é o francês, para vocês terem uma ideia. Eles têm hábitos culturais muito parecidos com os franceses. Por quê? Eles foram colonizados pelos franceses. Outra coisa, o Canadá possui 2 idiomas oficiais, tá? Tanto o inglês quanto o francês. Bom, pessoal, e eu vou deixar para vocês realizarem os exercícios presentes, tá? Na página 318 e 319 e vou fazer a correção na próxima aula. Não fiquem com dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, acione a coordenação que ela vai entrar em contato comigo ou com qualquer outro professor que vocês tiverem dúvida, ou me mande a dúvida ali mesmo no canal do YouTube, que eu estou respondendo aí a várias pessoas que estão entrando em contato. Um beijo, pessoal, e até a próxima.